Olá, pessoal! É um prazer estar com vocês hoje conversando sobre minha experiência de quase morte, que tive em 2008. Então, por volta dessa época, em 2008, comecei a sentir grandes dores no peito e uma sensação de cãibra enorme. Eu estava sentindo muita dor e estava bem ciente do que estava acontecendo. Eu sabia que estava tendo um ataque cardíaco. E enquanto isso acontecia, algo incrível ocorreu. Ouvi uma voz muito alta e soube imediatamente que era a voz de Deus. Ele estava falando comigo de forma muito clara e alta. Ele me disse: "Você vai morrer, mas eu tenho coisas para você fazer." Imediatamente pensei: "Espere, eu vou morrer, mas você tem coisas para eu fazer? Isso não faz sentido para mim." E Deus simplesmente me falou: "Vá para dentro, faça uma mala e esteja pronto para ir ao hospital." Então eu entrei em casa e fiz a mala. Ainda conseguia me mover um pouco. Chamei uma ambulância e esperei ela chegar. No caminho para o hospital, não estávamos mais do que alguns quilômetros pela estrada quando o paramédico me disse: "Vou te dar mais um pouco de morfina e mais um pouco de nitroglicerina, só para garantir que sua pressão arterial fique bem baixa e todo o peso seja retirado do seu coração." Quando ele fez isso, imediatamente tive uma sensação estranha. Eu sabia que estava prestes a desmaiar, mas estava perfeitamente consciente e ciente de tudo. Eu podia me sentir flutuando nessa escuridão. E enquanto estava flutuando nessa escuridão, à medida que eu ficava com medo, senti que começava a afundar, como se estivesse sendo submerso em águas profundas. E isso me deixou ainda mais assustado. Então olhei para baixo. Eu podia, de certa forma, ver e perceber um pouco. Estava muito escuro e, ao olhar para baixo, percebi um poço negro muito profundo e sem fundo. Parecia que ia para sempre, era o vazio completo e absoluto. Apenas um vácuo. Absolutamente nada. Eu estava muito assustado com a ideia de afundar nesse vazio. Eu não queria ir para lá. Sendo cristão, clamei com todas as minhas forças: "Jesus, venha e me ajude, venha e me salve. Eu preciso da sua ajuda." Continuei a flutuar por um tempo e, não muito depois disso, uma mão se estendeu e me agarrou pelo pulso, dizendo: "Você não quer ir por esse caminho." E começou a me puxar para cima. Eu olhei e vi que era um homem em um manto branco, e ele simplesmente me carregou para cima. Sentia como se estivéssemos ascendendo a uma velocidade enorme. Era como se tudo estivesse borrando ao meu redor e eu estivesse viajando a uma enorme velocidade. Então, depois de alguns minutos, de repente parei e tudo se aquietou. E lentamente minha visão foi se ajustando e eu pude ver o que estava ao meu redor. Era um grupo de anjos, provavelmente meia dúzia deles, cerca de 6 ou 7. Eram seres lindos e impressionantes, muito altos e com um brilho suave. Eu estava completamente impressionado com esses seres, e com quem e o que eles eram. Eu apenas fiquei ali e os observei por um período de tempo. De maneira interessante, eu podia sentir os pensamentos deles, e eles podiam sentir os meus pensamentos. Não havia fala. Eu podia ouvir o que eles estavam pensando e eles podiam ouvir o que eu estava pensando. Foi uma experiência incrível apenas ficar ali e olhar para eles, percebendo a profunda e atemporal sabedoria que eles possuíam. E era algo que eu estava sentindo, não algo que eu podia ver visualmente. Era uma sensação interna, e eu me sentia muito pequeno na presença deles. Eles pareciam ser imensamente sábios e eram muito belos. E eu me sentia como nada. Me sentia deste tamanho. Eu me considero uma pessoa razoavelmente inteligente. Tenho um doutorado e sou professor universitário. Mas esses seres estavam em um nível completamente diferente. Eles estavam tão acima de nós que eu acho difícil explicar. E depois de algum tempo, aquele que veio me buscar se aproximou de mim e disse: "Você tem uma escolha a fazer. Nós te trouxemos aqui para te encontrar. E você agora precisa fazer uma escolha. Deseja continuar conosco e estar no paraíso para sempre? Ou deseja retornar à sua vida na Terra?" Você pode pensar que essa foi uma escolha fácil, mas não foi. O poder e o amor que emanavam desses seres eram incríveis. Eu nunca me senti tão em casa, tão amado. Nunca senti que pertencia tanto àquele lugar com esses seres.
Eu me sentia completamente maravilhado, quase explodindo com a força do amor que crescia dentro de mim. Era algo belo, uma experiência incrível, mas eu tive que parar para pensar. Então, precisei considerar minha situação em casa. Eu tinha filhos. Minha filha estava em uma cadeira de rodas porque havia sido atropelada por um carro e sofrido graves danos cerebrais. E eu tinha um filho de 8 anos e 2 filhas de 12 e 15 anos. Eu tinha responsabilidades, uma vida da qual tinha sido repentinamente arrancado. E comecei a sentir medo da morte. E isso provocou uma reação dos anjos. Todos eles se aproximaram de mim e se reuniram ao meu redor dizendo: "Não, você precisa se acalmar. Você não precisa ter medo aqui. Este não é um lugar para se ter medo. Aqui só há alegria, amor e paz." Então, eles me acalmaram e aquele lindo sentimento de amor gradualmente se restaurou dentro de mim. Eu pensei sobre isso e disse: "Eu realmente acho que preciso voltar para a minha vida. Não sinto que minha vida tenha terminado. Eu sinto que tenho muitas coisas para fazer. Sinto que há muitas responsabilidades e oportunidades, muito a completar com minha vida na Terra que ainda não fiz." E eles disseram: "Está bem." E nesse momento, aquele que veio me buscar virou-se para um dos anjos e disse: "Vá e verifique o recipiente e veja se está em boas condições." E com isso, ele estava falando sobre meu corpo. Então, um dos anjos voou para longe e, à distância, eu pude me ver deitado na ambulância com os paramédicos trabalhando ao meu redor e cuidando do meu corpo. E o anjo simplesmente desceu. Enquanto esperávamos, eu me virei para esse ser que havia vindo me resgatar. Eu apenas perguntei: "Quem é você?" Ele parecia humano, não se assemelhava aos outros anjos. Parecia um homem, mas brilhava e estava vestido com um manto branco. Eu tinha uma ideia bastante clara de quem ele era. Mas ele confirmou para mim e disse: "Eu sou aquele a quem você chama de Senhor." E eu soube imediatamente que era Jesus. E eu só havia chamado Jesus de Senhor em toda a minha vida. Então percebi com quem eu estava e quando percebi foi a coisa mais maravilhosa que pude sentir. E ele me olhou e disse: "Você passou por muitas tristezas. Minha filha havia sido atropelada por um carro. Eu tinha passado por divórcios. As coisas tinham sido difíceis." Então ele disse: "Deixe-me entrar e te curar." E eu disse: por favor, faça isso." E então ele pareceu unir seu ser ao meu e entrou em mim. Eu pude sentir coisas incríveis acontecendo. Senti a tristeza sendo retirada. Senti as coisas sendo restauradas e reparadas. Eu senti a mim mesmo sendo reconstruído, recriado de dentro para fora. E mais do que isso, eu realmente experimentei seus pensamentos e sua consciência. Eu sempre soube. Jesus é um filho de Deus incrível, mas estar realmente unido à mente dele e sentir e saber o que ele sabe foi definitivamente o ponto alto da minha vida. Ele está tão ciente de tudo o que acontece no universo. Ele sabe de tudo simultaneamente, tudo ao mesmo tempo. Para nós, isso parece impossível, mas naquele momento eu realmente pude sentir a consciência dele. Ele poderia te dizer qualquer coisa que estivesse acontecendo no mundo, cada objeto, cada pedra, cada árvore. Ele tinha uma consciência de todas as coisas simultaneamente, e isso era simplesmente belo. Eu podia sentir esse enorme amor e esse poder infinito fluindo para mim a partir desse ser maravilhoso, Jesus. Estar na presença dele foi algo que eu nunca vou esquecer, e isso me mudou completamente. Então, depois disso, ele se afastou de mim novamente e eu fiquei sem fôlego, apenas sentado ali pensando: uau, o que foi isso? Foi incrível. Pouco depois, o anjo retornou e voltou para perto de nós. Eu o vi se aproximar e ele disse: "O recipiente está bom", o que, obviamente, significava que meu corpo estava em boas condições para eu retornar. Então Jesus disse: "Está bem, nós te enviaremos de volta, mas antes há coisas que eu quero te mostrar e conversar com você." Então ele me levou para o lado e começou a me mostrar coisas sobre minha vida futura, coisas que eu ainda não tinha visto, pessoas que eu ainda não tinha conhecido. Era como se eu estivesse assistindo a uma tela de vídeo através de um véu. Eu podia ver imagens de coisas que ainda estavam por acontecer,
mas era muito seletivo sobre o que estava disposto a mostrar sobre o que aconteceria comigo no futuro. Então ele começou a me dizer que não havia garantia de que, se eu retornasse à Terra, eu seria capaz de voltar. Ele disse: "Depende das suas escolhas e de como você viverá o resto da sua vida na Terra. Se você voltar, eu não posso te prometer que conseguirá voltar aqui. Você precisa fazer as escolhas certas, permanecer alinhado comigo, manter sua fé e crença para poder voltar." Eu realmente entendi que minhas escolhas seriam o que ditaria meu futuro e que era minha responsabilidade escolher o caminho certo que me levaria de volta ao céu. Então, após esse período de tempo, ele me disse: "Agora é hora de você voltar. Como você escolheu retornar, eu vou te enviar de volta ao seu corpo." Então me senti flutuando para baixo novamente. Eu olhei e vi uma luz e comecei a me dirigir em direção a essa luz. E então eu emergi e estava de volta no meu corpo. Agora você pode pensar que voltar para o seu corpo seria algo agradável, mas não é. Estar lá com os anjos nesse reino espiritual e celestial é tão belo, tão real e tão completo. E após essa experiência e o retorno ao meu corpo, minha fé cresceu enormemente. Na verdade, passou de fé para conhecimento. Normalmente, em nossa condição humana, lutamos com a fé no que não podemos ver. Acreditamos no que é invisível. Mas para mim não era mais assim. Eu estive lá, conheci Jesus, conheci os anjos, eu sei que eles são reais. Não é uma questão de acreditar ou não neles. Eu sei que eles estão lá. Às vezes, até hoje, eu posso sentir a presença deles. Posso sentir a intervenção deles em minha vida. Para mim, isso me levou a um nível de crença além de qualquer dúvida, para uma aceitação absoluta.